Nesse conteúdo de hoje eu trouxe ferramentas de marketing que todo tarólogo precisa conhecer. E aí eu já vou fazer aqui uma nota antes de começar a trazer esse conteúdo para você, para falar que o mais importante é você não se ater especificamente à ferramenta, mas ao seu uso. Eu preciso dessa ferramenta, essa ferramenta é indispensável para mim, ela é indispensável para mim nessa etapa do meu negócio, porque você vai ver que eu vou trazer várias ferramentas, eu estou trazendo 10 blocos de informação para você hoje. E aí, uma coisa que acontece muito e que aconteceu comigo quando eu estava começando era trocar de ferramenta. Então, eu estava com uma ferramenta, estava tudo certo, estava funcionando para mim e de repente eu vou lá no Instagram, enfim, alguma rede social e descubro que existe uma outra ferramenta que é mais legal, que tem uma coisinha que a outra não tinha e eu acabo mudando toda a minha plataforma, mudando toda a minha estrutura para me adequar àquela nova ferramenta. Então, toma cuidado para você não cair nesse vício de ficar trocando de plataforma o tempo inteiro, porque isso traz um custo de mudança que é chato, que é complexo, que é o tempo que você leva, por exemplo, para se habituar a uma nova ferramenta, a encontrar os botões, a descobrir o que elas fazem, enfim. Então, essas ferramentas que eu estou trazendo para você ter uma ideia, são ferramentas que eu uso desde o início até hoje. Teve uma ou duas que eu mudei, eu posso ir falando sobre isso conforme a gente for avançando aqui, mas eu mudei sobretudo por conta de preço. E o que eu vou trazer hoje para você são ferramentas gratuitas, tá? Então, é claro que quando eu falar do Canva, por exemplo, que eu imagino que você esteja esperando, a gente sabe que o Canva, ele é pago também, né? Mas eu continuo até hoje, desde que eu comecei, e isso mesmo antes de me tornar taróloga e astróloga, usando o Canva de forma gratuita e dá para fazer isso. Cuida para você não cair naquela pegadinha, né, dessas ferramentas de, não, é só $3, ou é só R$ 3, ou é baratinho por mês e acabar comprando uma plataforma que vai ter um custo recorrente no teu negócio. Então a gente lá na frente também vai falar sobre custos, sobre negócios, né, sobre a parte mais financeira do negócio, e é muito importante você conhecer quais são os custos que estão envolvidos na tua empresa. Tem alguns custos que você não tem como evitar, né? Um domínio, se você tiver um site, enfim, a hospedagem. Óbvio, você tem como não ter um site? Tem, né? Então a gente vai sempre estar trazendo opções para quem está começando, ou para quem não tem dinheiro para investir, ou para quem não quer investir nesse momento, né? Mas lá na frente, se você vê que o negócio está crescendo, que vai ser legal, por exemplo, ter um Canva, né? O exemplo que eu trouxe aqui, lembrar sempre de anotar na tua planilha de custos para entender que aquilo faz parte do teu negócio. Então, quando você cobrar, quando a gente entrar em precificação, você lembrar que todas as ferramentas que você utiliza, mesmo que você não utilize todos os dias ou numa consulta em si, elas vão incorrer no custo, no preço que você vai cobrar, no valor que você vai cobrar pela tua consulta. Então, beleza, como eu falei, esse vídeo aqui é uma introdução às ferramentas, eu intitulei ele Ferramentas de Marketing, mas aí já trazendo um termo bacana, né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu tenho formação, eu tenho um MBA em Marketing de 1900 e lá vai bolinha. Mas marketing não é apenas o que a gente conhece na internet, de publicidade, comunicação, enfim, né? A gente fala de preço, a gente fala de produto, a gente fala de praça, né? Os famosos 5 P's do Philip Kotler, que muita gente, inclusive, já trouxe 6, 7 P's. Mas aqui, por mais que eu tenha titulado esse vídeo Ferramentas de Marketing, o que eu vou trazer nesse momento é principalmente, eu tô olhando aqui meu caderninho, que eu anotei aqui tudo que eu quero falar hoje aqui para não perder o fio, são ferramentas que são mais voltadas para comunicação, tá? Então é para o P de publicidade, apesar de terem algumas outras que vão servir para outras coisas também, tá? Então a gente vai estar falando especificamente de publicidade e também um pouco de persona, né, do nosso cliente, porque essas ferramentas são atreladas diretamente ao nosso cliente, mas de uma maneira geral a gente ainda está aí nesse primeiro P de publicidade, de propaganda. Então beleza, vamos lá. Começando pela primeira que eu coloquei aqui, e aí eu acho até que você vai achar engraçado eu falar isso, mas a primeira ferramenta de marketing, de comunicação, de publicidade que a gente tem para o nosso negócio são as redes sociais. E aí eu sei que muita gente vai pirar, vai falar, ai meu Deus, mas eu não gosto de rede social, eu não gosto de Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho TikTok, enfim. E aí eu volto a reforçar o que eu falei no início, que é importante que você se sinta à vontade para você construir o teu negócio do teu jeito. Vai ter um monte de gente falando, você tem que ter uma conta no Facebook, você tem que ter uma conta no Instagram, você tem que ter uma conta aqui no LinkedIn, e a gente começa um negócio, né, empreendendo, né, somos uma única pessoa que está empreendendo, o que significa que é muito difícil a gente dar conta de tudo, e tudo bem, né? Então, pensa na primeira ferramenta dentro de redes sociais, porque sim, é legal, sobretudo porque é gratuito,
né? E é um cartão de visitas. Então, você pode começar. E por que eu coloquei ela, inclusive antes até de site, por exemplo? Porque você não precisa ter um site para começar. Se você tem, por exemplo, um Instagram bonitinho, onde ali na bio você diz o que você faz, o que você oferece, que você tem um link para o teu próprio WhatsApp e para você marcar as consultas, pronto, você já tem uma estrutura que o cliente vai chegar até você e vai ter uma ação para uma call to action que a gente fala, e a gente vai trazer essa temática mais para frente também, para entrar em contato com você e marcar uma consulta. Então, redes sociais, por mais que a gente tenha uma série de questões, eu tenho, por mais que você vá lá e veja meu Facebook, meu Instagram, tudo bonitinho e tal, eu tenho muitas questões com relação às redes sociais, como usá-las. Tem horas que eu tô super feliz, que eu tô empolgada, tô fazendo um monte de conteúdo, tem horas que eu tô de saco cheio, querendo criar uma nova maneira de fazer negócios, enfim, isso faz parte também da cabeça do empreendedor, mas de uma maneira geral é importante a gente ressaltar aqui que as redes sociais são sim a primeira ferramenta que você pode usar no teu negócio para marketing, para comunicação e para publicidade. E aí, eu te indico, né, fazer esse dever de casa enquanto você estiver fazendo essa aula, de pensar assim, qual é a minha rede? Você tem que ter uma, tá? Claro, se você fala assim, não, Leti, eu já tenho Facebook e Instagram, e um publica para o outro e tá tudo certo, e aí eu coloquei uma outra ferramenta que integra, enfim, lindo, legal. Eu tô falando aqui para alguém que tá começando, que tá no zero e falou assim, fiz um curso de tarô, tô cagada de medo para começar no negócio, eu vou falar assim, vamos lá, pensa que isso faz parte, né, da estrutura do teu negócio. Lá na frente, quando você estiver tranquilo, quando você puder, de repente, contratar uma pessoa para ser teu assistente, aí você vai falar, não, olha, rede social é isso aqui que eu quero, toma aqui as métricas, toma aqui as informações, toma aqui o conteúdo, porque a gente tem o conteúdo, mas você fica à vontade para fazer o design, para publicar na hora, no dia, enfim, para turbinar o post, tudo isso. Agora que a gente está falando sobre começar, eu te digo, começa por uma plataforma. Mas a gente vai evoluir aqui na conversa, eu vou trazer um outro ponto super importante. Existe um termo na internet que eu acho super bacana, que é construir uma casa em um terreno alugado. Quando a gente aluga uma casa, a gente, claro, quer se sentir bem, a gente quer se sentir em casa, né? Então a gente faz um ajustezinho ali, se a gente puder pintar uma parede, a gente pinta, bota um padrinho, enfim, a gente sabe que depois a gente vai ter que entregar o apartamento da maneira como ele estava, né? Não é o caso nas redes sociais, mas a gente não investe muito dinheiro ali naquele apartamento alugado, salvo algumas exceções, porque aquele terreno não é nosso, né? Aquele apartamento não é nosso. E na internet acontece exatamente a mesma coisa. Então, o Instagram é do tio Zuc, e você vai ver que eu vou falar bastante do tio Zuc aqui. O Facebook é do tio Zuc, o TikTok é de uma outra pessoa, o YouTube é de uma outra pessoa e assim sucessivamente. Quando você está construindo o seu império, e aí a gente vai pensar que eu estou construindo meu império com tarô, se a gente coloca num único lugar as nossas fichas, se a gente aposta as nossas fichas ali, a gente corre muito risco, né? Ou seja, por exemplo, não, todos os meus clientes vêm pelo Instagram, todos os meus clientes são lá os meus seguidores, eu não tenho o e-mail deles, eu não sei o nome deles, eu não tenho uma maneira de controlar isso, tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que eu nunca mais falei, enfim. Se acontece uma questão burocrática, legislação que acontece, né, e acontece muito, um site que cai, né, sai do ar e tal, e você fica, digamos, imagina se o Instagram, se todo o teu negócio está baseado no Instagram e você fica 3 dias fora do ar, né, ou você perde sua conta é bloqueada, isso acontece muito também, né, muitos negócios vão criando posts ali e de repente, puf, abriu a conta e a conta está bloqueada, você fala, mas peraí, o que aconteceu? Aí até você conseguir falar com o Facebook, dizer que foi um engano, e eu já vi gente não recuperar a conta. Então, por mais que eu esteja dizendo aqui que a primeira ferramenta são as redes sociais, nesse caso, especificamente, ela não pode ser a sua única ela não pode ser a sua única ferramenta. Você pode ter outras redes sociais, ok, mas você ainda vai estar construindo em terrenos alugados. Então, as próximas ferramentas que eu vou trazer aqui são suas. E aí, isso traz mais controle para você. Tá, Leti, mas se você está falando tudo isso, por que você começou pela rede social? Porque é o mais fácil, né? E aí, de novo, uma coisa muito importante, eu não sei em que nível da tua trajetória como empreendedor você tá, como empreendedora, mas a primeira coisa que eu falo nos meus cursos cuida para você não ficar muito travada, muito travado, para se sentir pronta ou pronto para começar algo. Começa agora, aliás, começa ontem. Então, assim, não quero botar minha cara, não quero botar meu nome, minha tia, minha mãe, vão me julgar, vão falar, não estou preparada ainda para isso. Aliás, esse é outro conteúdo que eu quero trazer aqui, essa preparação para saber lidar com crítica, para saber lidar com hater, para saber lidar com gente que vai te chamar de blogueirinha, vai te criticar, vai te corrigir, enfim, como a gente pode lidar com isso. Mas enquanto a gente não faz esse conteúdo,
uma questão interessante é, Leti, eu não quero colocar meu nome nas redes sociais, eu não quero usar meu perfil pessoal. Tudo bem, cria um nome do teu empreendedorismo aqui, né, do teu negócio, coloca uma login lá que a gente vai falar sobre o Canva, cria uma imagenzinha, uma arte, até uma foto, enfim, qualquer coisa que você quiser colocar ali e começa devagarinho a divulgar o conteúdo do que você já sabe. A gente nunca vai se sentir 100% pronta, 100% pronta. Para você ter uma ideia, eu já atendo com tarô há muitos anos e estou fazendo um novo curso. Aliás, já estou no nível 2 dele, do Sola Busca, que é um tarô histórico, inclusive fazendo com um especialista italiano. Então, assim, não é porque eu já atendo, não é porque eu tenho uma empresa, não é porque eu faço dinheiro, eu me sustento com tarô que eu vou deixar de estudar, né? Então, se você ficar nessa cabeça de que você ainda não está pronta, de que você ainda não sabe o suficiente, de que tem muita gente na internet que sabe mais do que você, não vai rolar. Então, abre uma conta, pode ser uma conta secreta, devagarinho, vai compartilhando aquilo que você sabe, aquilo que te deixa bem, que faz você se sentir bem, que te deixa confortável dentro da tua zona de conforto, para devagarinho você ir abrindo essa bolha e expandindo o teu negócio, tá? Então, rede social. Se você não tem, eu te convido a não assistir o vídeo da próxima semana enquanto você não tiver uma rede social, tá? Só porque, principalmente porque é uma ferramenta gratuita que atrai novos públicos, que atrai novas pessoas e você vai publicar o que você quer, do seu jeito, com a sua linguagem, com a sua cara. Vamos falar mais sobre redes sociais, claro, num vídeo lá na frente para eu não me alongar muito aqui, mas assim, cuida para você não seguir muita gente que sabe mais do que você, para isso não te travar. Cuida para você não seguir gente que sabe menos que você, para não te empolgar, né? Então, assim, eu diria inclusive para você começar sem seguir ninguém de tarô, para você fazer a tua versão dos teus posts, do teu conteúdo. Se você gosta mais de vídeo, faz vídeo. Se você gosta mais de carrossel, lá na frente, quando a gente falar sobre mais, né, quando a gente avançar mais esse conteúdo, aí sim a gente pode ver o que funciona a cada momento para cada ferramenta, tá? Por enquanto, o conselho é escolha uma, né, ou mais, se você quiser, redes sociais e comece o teu negócio devagarinho ali para divulgar o conhecimento que você tem agora, que você tem hoje. E não tem problema nenhum em você começar dizendo, estou fazendo um curso de tarô e vou compartilhar aqui os ensinamentos, os aprendizados que eu tenho, porque daí a própria pessoa que estiver te seguindo, ela vai seguir a tua trajetória e quando você virar a chavinha e falar, olha, agora eu vou abrir minha agenda, agora eu vou começar a fazer consulta, ela já vai ter visto toda a tua caminhada que foi validada pelo teu percurso ali, tá? Então, não tem problema nenhum você dizer, só aprendi, estou começando, estou aprendendo, estou compartilhando um pouco do conteúdo que eu estou fazendo com o meu mestre, com a minha mestre, que é XYZ, tudo certo. É o teu jeito, é a tua cara e é onde você se sente confortável. Segunda ferramenta, site. E aí, de novo, site, a gente precisa ter um leve conhecimento, né? Eu não tô falando aqui, eu não vou começar de maneira nenhuma fazendo curso aqui, né? Trazendo dentro da plataforma Arcana Lab para você contratar uma pessoa para fazer o seu curso, o teu site, para você contratar uma pessoa para fazer a tua logomarca. Não, não. Porque a ideia aqui é você começar a trazer dinheiro, né? Trazer abundância para sua vida através do tarô. Então, se você começa a gastar muito para começar, não vai dar certo. E outra, você não precisa de nada disso começando. Cuida para você não pegar esse bichinho aqui, ó, e olhar um monte de gente fazendo um monte de coisa, fazendo mais bonito, fazendo melhor. As pessoas elas se conectam com você por quem você é. Então, isso inclusive já foi comprovado, né, que anúncios no Facebook e no Instagram que a pessoa pega, né, liga o celular e fala, oi, tudo bem, nananana, funcionam mais do que anúncios que são feitos com grandes produtoras, com design, com isso, com aquilo. Então, cuida para que esse meio não te trave também, tá? Então a gente vai estar o tempo inteiro aqui lidando com esse mindset que existe. Mas voltando à informação de site, existem duas ferramentas, aliás, existem inúmeras ferramentas, mas eu vou trazer duas para você. E, só para avisar, eu vou colocar tudo isso lá embaixo na parte escrita dessa aula também, para você poder dar um copy-paste, para você copiar e colar no teu computador e para você poder assimilar e conhecer essas ferramentas que eu estou trazendo aqui. Existem inúmeras ferramentas hoje que oferecem sites gratuitos. E todas elas, inclusive, te oferecem o gratuito para começar e depois você pode pagar ou não, dependendo do que você quiser. Mais uma vez, eu uso essa ferramenta gratuitamente desde o início. E aí eu tô falando desde meu outro negócio com produção cultural, desde 2011, desde 2011, quando eu abri a minha primeira empresa. Então, não tem desculpa, tá? Você pode ter um gratuito. Qual é a diferença? Quando você tiver um site gratuito, você não vai estar hospedando ele num lugar e você não vai ter um domínio próprio. Então, hoje você conhece meus sites, eu tenho leitisatorgo.com. São 2 domínios que eu comprei, que são meus e que todo ano eu pago para manter esses domínios.
Esses domínios são o endereço da minha casa. Então, eu preciso botar esse endereço num lugar, né? Então, é como se a gente falasse aqui de novo dessa questão de residência, né? E o lugar, né, o terreno que eu tenho que comprar, nesse caso eu compro, eu pago ele, né, e ele é meu, é o que a gente chama de hospedagem. Então, quando você estiver num outro nível, buscando fazer um site com teu domínio bonitinho e tal, existem 3 coisas que você tem que ter em mente, né? Primeiro, o domínio, então qual é o endereço dessa casa, o que a pessoa vai digitar lá no www para chegar até você. A hospedagem, aonde que esse endereço te leva, né? Então qual é esse terreno, qual é esse lugarzinho, que a gente pode pagar mensal, pode pagar trimestral, pode pagar anual e também é barato, é um custo barato, mas que também não recomendo que você comece agora se você estiver começando. Se você não estiver começando, legal, já pode ir para essa ferramenta. E a terceira é como você usa, como você constrói esse site. Então, por exemplo, o WordPress e o Wix, que são as 2 ferramentas que eu estou trazendo aqui, elas são integradas nesses dois, né, nesse registro e nesse domínio e nessa hospedagem, para você construir o site bonitinho. Então, ali vai ter post, página, widgets, enfim, plugins, um monte de coisa que a gente não vai entrar agora. Posso trazer uma aula de WordPress se vocês quiserem, aliás, pode colocar nos comentários se isso for interesse de vocês. Para você construir o teu site, para você fazer lá a página da home, para você fazer a página das consultas, para você abrir a tua agenda, para você colocar o teu currículo, enfim. Mas, de novo, isso é lá na frente, tá? Vamos devagar, com calma, baby steps aqui. Mas por que eu estou falando WordPress e Wix? Se você não tem um domínio, se você não tem uma hospedagem, você pode construir um site que seria, no meu caso, leticiatorgo.wordpress.com. Legal, esse é meu endereço. Ele está gratuito, eu não paguei nada por ele e eu estou usando a ferramenta do WordPress para criar o meu site para as pessoas entrarem lá e verem o que eu tenho de conteúdo. Leti, eu preciso ter um site, já estou apavorado, nessa segunda ferramenta ainda faltam 8. Não, você não precisa ter um site. Quem te fala que precisa, está enganado. É claro que o site, ele traz um nível de credibilidade, que é aí a gente vai entrar num outro tema que é super interessante, como eu construo a minha credibilidade, mas você pode construir a sua credibilidade numa rede social ou em várias, né? Lembra que eu falei sobre essa história de não ter tudo num único lugar. E aí, claro, se você quiser ter um site para ter um segundo lugar, eu indico o WordPress ou o Wix. Eu sempre usei o WordPress. Eu tentei usar o Wix. Eu usei o Wix com clientes numa época, quando eu trabalhava com produção cultural. Não gosto. E tinha uma época que, inclusive, tinha a tal da lenda de que o Wix não se achava no Google, né? Porque também tem isso. Você ter um site permite que a pessoa digite lá teu nome, ela vai achar o teu Instagram, ela vai achar a tua rede social, mas ela também pode achar o teu site, onde você pode botar mais conteúdo. A questão das redes sociais, e aí cada uma delas tem a sua peculiaridade, é que, por exemplo, quando você cria um Instagram, os posts perdem validade muito rápido. Então, todo dia, ou dentro da tua periodicidade possível, você tem que ir lá alimentando aquilo, e não é um lugar para busca. Por outro lado, se uma outra ferramenta, que não é bem uma rede social, mas é muito legal aqui, que eu acho que eu posso incluir nessa lista, é o YouTube, né? Então, se você gosta de fazer vídeos, você pode usar o YouTube como ferramenta, né, para compartilhar o teu conhecimento, para compartilhar o que você sabe sobre tarô, porque o YouTube tem esse lugar de busca. Então, eu tô interessado em aprender tarô. Aliás, eu tô interessado em fazer uma consulta de tarô. Eu quero entender o que é tarô. Será que tarô vai funcionar para mim nesse momento? Eu vou lá no YouTube e vou colocar: o tarô é para mim? E aí você pode criar um texto, um vídeo, aliás, que o título vai ser exatamente esse: o tarô é para mim? O tarô vai me ajudar? O tarô vai esclarecer minhas dúvidas? Problemas de relacionamento e tarô, problemas de carreira e tarô, enfim. E aí você vai estar atraindo essas pessoas que estão buscando. E aí o legal é que elas já estão num passo além, né? Elas já estão preparadas para poder adquirir a tua consulta, tá? Então, só adicionando aqui YouTube. Então, voltando, o WordPress e o Wix, o legal é que a pessoa vai lá também no Google e vai buscar e vai te achar, né? Ela pode te achar. Você pode escrever textos. Então, Leti, não sou uma pessoa de Instagram, não sou uma pessoa de YouTube, gosto de escrever textos sobre tarô, gosto de fazer pesquisas sobre tarô, gosto de falar sobre as minhas consultas, gosto de fazer um diário da taróloga ou do tarólogo. Você pode ter um WordPress e dentro desse WordPress você vai ter um blog. E nesse blog você vai escrever uma série de conteúdo ali. Também é uma maneira das pessoas... Ih, barulho! Também é uma maneira das pessoas chegarem até você, tá? Então, olha que legal. As pessoas podem chegar até você por uma rede social, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo LinkedIn, pelo YouTube, que não é especificamente uma rede social, mas elas também podem chegar até você. Ela tem até um lado social, porque tem os comentários, enfim. Ela pode chegar até você por um site,
WordPress ou Wix, gratuito. Então, essa carinha que você vai colocar, que vai ser mais ou menos estática, né? Então, ela vai ter lá quem é você, o que você faz, os serviços que você oferece, os valores, tá tudo ali já inscrito bonitinho. Se você preferir, você pode ter uma abazinha ali, né? Ou mesmo na página inicial, o blog. Então, numa periodicidade que você escolher, você vai colocar textos sobre tarô ali e vai atrair pessoas que fazem busca no Google para isso. Enfim, isso são as 3 primeiras aqui que a gente poderia mapear, né? E aí você vai escolher o que funciona para você. Eu sou mais de vídeo, eu sou mais de foto, eu sou mais de texto, eu sou mais de... Enfim, isso vai te ajudar a ir já mapeando o que traz interesse, o que tem mais a tua cara, o que tem mais a ver com você. Me disseram que eu tenho que ter um Instagram. Cara, não tem. No mundo de hoje, as pessoas têm uma facilidade de buscar informações no Instagram, mas elas não buscam taróloga, é muito raro disso acontecer, buscar uma pessoa para atender através do Instagram. Elas vão buscar conhecimento, elas vão buscar validação, elas vão pesquisar sobre você, e aí isso é legal. Caiu no teu site e aí falou, essa pessoa parece ser legal, vou ver se ela tem um Instagram. E aí olha o Instagram tá bonitinho e tal, tem muito conteúdo. Ela vai falar, beleza, acho que eu vou fechar a consulta com essa pessoa. Ou ainda, vou ficar aqui seguindo um pouquinho, vendo o que essa pessoa publica para ver se ela tem a ver comigo, se ela tem a ver com a minha vibe. E aí sim, a pessoa converte em um cliente, uma cliente no futuro. WhatsApp, e aí eu trago WhatsApp, Telegram, Signal, enfim. Você vai escolher a ferramenta que está mais adequada a você, mas lembrando que, por enquanto, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o WhatsApp está mais ainda funcionando no Brasil, né? Ele tem mais adeptos, ele tem mais aplicativos instalados no celular, mas o WhatsApp também é uma maneira de você se relacionar com o seu cliente, com a sua cliente. O que você pode fazer? Toda vez que você faz uma consulta, você pede o WhatsApp da pessoa. Posso ter o teu WhatsApp? Para guardar aqui como referência, e aí você pode fazer 2 coisas. A primeira é uma lista de transmissão, onde a pessoa não vai ser um grupo, tá? Porque as pessoas estão cansadas de grupo também, né? Sobretudo quando a gente está falando de negócio. E nessa lista de transmissão, de tempos em tempos, você vai mandar uma mensagem: oi pessoal, minha agenda está aberta. Oi, só para avisar, estou fazendo uma promoção da Black Friday. Ou olha, vai começar o ano, esse é o melhor momento para vocês fazerem uma consulta. Quem tiver interesse, entre em contato comigo. Então, você vai pegando o telefone dos teus clientes cada vez que você fizer uma consulta, e você pode começar inclusive com uma lista de transmissão para pessoas que você conhece. Oi pessoal, olha, só para avisar aqui, eu criei essa lista de transmissão, estou trabalhando com tarô agora, quem tiver interesse em fazer uma consulta comigo é só me escrever por inbox, e aí vou até ler uma mensagem que eu coloco no rodapé de todas as minhas mensagens quando eu faço a minha lista de transmissão, até para vocês verem, para vocês copiarem, enfim, para vocês não copiar, né, para vocês se inspirarem e colocar nas palavras de vocês. Então, olha que legal. Não sei se vai dar para ver aqui. Tá estourando. Não vai dar para vocês lerem a mensagem, mas olha, aqui tem Letícia Torgo, Astrologia e Tarô. Olá, iniciamos mais um ano, segundo o calendário gregoriano. E dentro de algumas semanas teremos o Ano Novo Astrológico. Eu começo 2023, isso aqui foi uma mensagem que eu mandei no início de 2023, agradecendo pela confiança de ter me permitido que eu tenha tirado cartas de tarô para você no passado, que você reforça os meus sonhos, enfim, é toda uma mensagem. Eu não estou vendendo absolutamente nada nessa mensagem, tá? Eu só estou começando uma comunicação esse ano com a pessoa para criar um relacionamento ali. Eu falo que os próximos 12 meses sejam uma oportunidade renovada de olharmos e concretizarmos nossos sonhos e que o arcano regente de 2023, o carro, traga a energia que a gente precisa para entrar nas batalhas do ano com a energia e velocidade que precisamos. Feliz 2003, LED. No rodapé dela, deixa eu baixar aqui, tem um PS. Ó, deixa eu inclinar aqui para aqui vai dar para ver mais ou menos inclinadinho. PS. Para sair da lista de difusão é só responder sair. Envio apenas uma mensagem por mês. Então, quem está entrando novo sabe assim, ela manda uma mensagem por mês. Legal, eu mando sempre dia 1º ou 2 do mês. E se eu quiser sair, eu escrevo sair. Então, é como se fosse uma newsletter, o próximo ponto que a gente vai trazer aqui. A pessoa não precisa ficar no grupo. Eu nunca tive ninguém pedindo para sair da minha lista de transmissão, porque as pessoas têm medo de perder alguma coisa, e uma mensagem só por mês, tudo bem. Mas é ali que eu crio um relacionamento com os meus clientes. Uma outra coisa que você pode fazer, além da lista de transmissão, é você fazer um corpo a corpo, né, mais ativo. Por exemplo, você tem uma pessoa que fez uma leitura de tarô no dia do aniversário dela. E aí você anota o dia do aniversário dela e você fala, no ano que vem, você fala assim, bota na tua agenda, né, Google Agenda, e bota lá,
mandar uma mensagem para fulana de tal dizendo que faz um ano que ela fez a consulta comigo. Ou até, se você quer trazer uma periodicidade para os teus clientes, você pode fazer, anotar toda vez que você fez uma consulta e anotar 3 meses depois para falar, oi fulana, tudo bem? E aí é bem legal, porque é uma mensagem super personalizada. Você está escrevendo para uma pessoa só. E aí você pode falar, olha, faz 3 meses que você fez uma consulta, você quer fazer uma reciclagem, você quer ver como é que estão as coisas, você quer ver o que mudou de lá para cá. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no meu link ou me mandar uma mensagem para a gente agendar, enfim. A ferramenta que você estiver usando também para agendamento e para pagamento, que é outra temática que a gente vai trazer já já aqui na plataforma. Então, a gente falou de redes sociais e YouTube, né, que eu estou integrando ali. A gente falou de WordPress ou Wix. E a gente agora falou de WhatsApp. E aí, olha que legal. Caiu lá o Instagram do Zuc e tal, mas você tem o telefone dos teus clientes. Outra coisa, lá no Instagram você pode falar, quer fazer parte da minha lista de difusão no WhatsApp? Clica aqui no meu link e entre direto na lista de difusão. Isso você consegue ver até no Google como fazer. Eu só mando uma mensagem por mês, então você vai começar a trazer pessoas do Instagram pro WhatsApp. Outra coisa, você tá lá no WhatsApp, aí você resolveu finalmente criar o seu Instagram. Aí você fala, oi pessoal, olha, tô aqui hoje só para avisar que eu acabei de abrir o meu Instagram, então eu convido vocês a entrarem lá e a me acompanharem por lá também, porque lá eu vou compartilhar conteúdo XYZ. Então, o que é legal dessas ferramentas que eu tô trazendo é a integração que você vai ter entre elas. Criou o site, vai ter lá um botãozinho, faça parte da minha lista de transmissão, se você optar pela lista de transmissão. Siga meu perfil no Instagram, se você tiver Instagram. Siga meu canal no YouTube. E aí você vai trazendo essas pessoas numa fluidez entre as ferramentas que você escolheu, de forma automática, a pessoa vai clicar no botão e vai entrar. E aí você não vai ter o risco caso uma ferramenta caia. E aí você vai estar cercando esse cliente de inúmeras ferramentas para você poder ter ele sempre perto de você. Depois disso eu anotei aqui o MailChimp ou o ActiveCampaign. E essa ferramenta, particularmente, se eu fosse colocar numa ordem, da maneira como eu construí o meu negócio, eu colocaria como a primeira da lista. O que é o MailChimp e o ActiveCampaign? São ferramentas de e-mail marketing, ou seja, sabe aquele e-mail marketing, aquela newsletter que você recebe falando, olá, hoje começou o dia assim, patatá, patatá, o carro é a carta do ano, clique aqui para você ver o vídeo, enfim, já integrando, né, para outra ferramenta. A newsletter é uma maneira de você, ou e-mail marketing, né, como a gente também fala em português, é uma maneira de você conversar com o seu cliente diretamente através do e-mail dele. É a mesma coisa que a gente falou da lista de transmissão no WhatsApp, só que é por e-mail. Então, como é que funciona? O MailChimp e o ActiveCampaign. O ActiveCampaign, se eu não me engano, não tem plano gratuito mais de entrada. É a ferramenta que eu uso, porque eu gosto muito do ActiveCampaign. Eu usei por muitos anos, essa é uma, inclusive, daquela história que eu falei que eu saí de uma ferramenta e mudei. Então, eu trabalhei muitos anos no MailChimp e depois fui para o ActiveCampaign. Você pode começar com a que você quiser. Se você não quiser começar agora, você fala assim, Leti, essa aula aqui já bugou minha cabeça, vou ficar só nessas primeiras aqui, vou reassistir ela mais na frente daqui a alguns meses, sem problema nenhum, tá? Segue o teu tempo, segue o teu ritmo, cuida para você não ficar olhando muito para a esquerda, para a direita e ficar muito influenciado pelo que as outras pessoas estão fazendo. Mas o MailChimp e o ActiveCampaign são uma maneira de você pegar o e-mail dessas pessoas e se conectar com elas, compartilhar informações com elas, vender seus serviços, vender consulta, fazer promoção, mandar informações, enfim, tudo isso você pode fazer pela newsletter. Você também pode criar a periodicidade que você quiser, né? Então, criei um texto lá no blog que é muito legal, ficou muito bacana, quero compartilhar na minha newsletter. Criei um vídeo no YouTube, quero que o pessoal da minha newsletter saiba, né? Quem tem a newsletter tem desconto, então eu crio um cupom de desconto e a pessoa pode pagar menos na minha consulta, enfim. E aí você vai criar essa parte de relacionamento com o cliente. Tudo que a gente está falando aqui é a parte de relacionamento com o cliente, tá? Através de redes sociais, de ferramentas e tal. Então, abri uma conta lá no MailChimp ou no ActiveCampaign, vou colocar o link aqui embaixo. E aí, o que você vai fazer? Existem várias maneiras de você fazer isso, mas a mais simples é você ter um link, né, que você vai criar lá na ferramenta, onde a pessoa vai se cadastrar. E isso é muito fácil, gratuito de novo, né? A gente consegue fazer gratuito. Se eu não me engano, o MailChimp está até com 1.000 contatos gratuitos. Quando você passar de 1.000 contatos, aí você vai ter que pagar. O ActiveCampaign você vai pagando conforme você vai aumentando a tua lista. E é legal de vez em quando fazer limpeza, enfim, para não ficar com muito lixo, pagando por alguém que não está interagindo com você ali. Também é uma outra aula que a gente pode trazer lá na frente. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários se vocês curtirem esse tema também de newsletter, que eu adoro. Mas enfim, ali você vai criar essa caixinha e a pessoa, que pode ser inclusive, olha que legal, você pode botar ela no teu
Instagram. Então, por exemplo, ainda não estou oferecendo consultas, mas em breve vou oferecer. Se você quiser saber quando, entra aqui na minha newsletter para você receber quando eu abrir minha agenda. É uma maneira de você, ainda não comecei, ainda não estou vendendo meu horário, ainda não estou oferecendo meu horário, mas já estou começando a capturar e-mails para eu me relacionar com essas pessoas que têm interesse nos meus serviços, tá? De novo, no rodapé dela tem lá, clique aqui para se descadastrar, tenha muita atenção para que esse botão esteja ativo. Isso também é bem automático da plataforma, a plataforma do MailChimp e do ActiveCampaign são bem intuitivas, para que a pessoa não fique ali vendo uma coisa que não faz nenhum sentido para ela. E eu já trago uma informação super legal, muita gente fica assim, ai meu Deus, eu tinha 5 pessoas na minha newsletter e 3 se descadastraram ontem. Que bom que elas se descadastraram, porque você não vai pagar por uma pessoa que não quer o teu serviço. Então, não fica encucada porque alguém saiu da tua newsletter, porque isso significa que só tá ali dentro quem quer. E aí você vai começar a criar um relacionamento com essas pessoas que dão valor ao teu trabalho. E aos pouquinhos a tua lista vai crescendo e trazendo novas pessoas ali. Então, MailChimp ou ActiveCampaign também aliás, a gente pode falar e-mail marketing é uma ferramenta que é legal você ter, você usar dentro do teu negócio para você começar a atrair mais clientes, para você se relacionar. E outra coisa que é legal, você pode agendar essas newsletters. Então, por exemplo, tem uma coisa dentro do MailChimp do ActiveCampaign que é automação. Então, todo mundo que se cadastrou na newsletter, ela vai cair numa lista e essa lista vai automaticamente enviar um e-mail que você já criou e que já está lá. Olá, fulano, obrigada por você ter se cadastrado na minha newsletter, fico muito feliz que você está aqui, que você está dando um passo em rumo a uma ferramenta de autoconhecimento, que você quer se conhecer mais através do tarô. Então eu queria deixar aqui para você alguns links legais sobre mim. Instagram, YouTube, meu site, como marcar uma consulta comigo e tal. Entre em contato com você de novo daqui a um mês se você for uma pessoa que vai fazer a newsletter recorrente. Se não for, também não tem problema. De novo, encontre a sua maneira, encontre a sua filosofia de negócio. Você pode, daqui a 6 meses, usar essa newsletter. É claro que quanto mais ativas essas ferramentas tiverem, mais resultado você vai ter. Mas no início, como eu falei, somos empreendedores, a gente não dá conta de tudo e tudo bem. Então, daqui a 6 meses, quando você manda uma newsletter, você fala, olá fulano, olha, faz tempo que a gente não se fala, olha, só para avisar que eu mudei meu site, eu mudei meu Instagram, olha, eu tô fazendo consultas agora assim assado, eu tô fazendo mandala, eu tô com outro baralho, enfim, queria te compartilhar essa informação e tal. E aí você vai seguindo nesse fluxo aí de relacionamento com o cliente através da newsletter. E eu estava falando de automação e eu lembrei de uma outra coisa, do agendamento. Então, por exemplo, toda segunda eu mando uma newsletter para os meus clientes, mas eu não acordo. Aliás, hoje eu estou fazendo esse vídeo já numa segunda-feira, né? Mais barulho. E toda segunda eu mando uma newsletter para os meus clientes. Às vezes eu tenho um tempo, uma sexta-feira eu pego um dia, né, tranquilo, e eu falo assim, esse bloco de dia aqui, essa sexta-tarde, eu vou usar para escrever as minhas próximas 4 newsletters. Então eu preparo lá a newsletter da primeira segunda do ano, do mês, da segunda, da terceira e da quarta, já deixo agendadinho, já criei os temas, já sei o que eu vou falar, tá lá agendado, então eu sei que o próprio MailChimp ou ActiveCampaign vai enviar esse e-mail para essa pessoa naquele momento preciso. Então eu não tô toda, ai meu Deus, hoje eu tenho que fazer newsletter, hoje eu tenho que fazer o Instagram. O Instagram também, né? Instagram, Facebook, tem o Facebook Manager, que você pode botar as suas publicações ali e deixando ele no automático. Então funciona melhor, isso já foi comprovado e eu mesma faço dessa forma, você criar blocos de trabalho para determinadas ferramentas. Então, hoje eu vou trabalhar com o MailChimp, então eu vou preparar lá os meus 4 próximos e-mails. Tá lá preparado, com o linkzinho, bonitinho, não sei o que. Relaxei, já fiz minha tarefa para esse mês. Boto lá na minha agenda que no mês que vem eu tenho que preparar um bloco de dia para fazer MailChimp para os próximos 4 semanas. Se você estiver fazendo semanal. Se você estiver fazendo mensal, você pode fazer, vou fazer os 3 próximos meses. Então já preparei lá janeiro, fevereiro e março. Bota lá na agenda, final de março, preparar abril, maio e junho. E assim você vai relaxando mais com relação ao teu trabalho e usando as ferramentas a teu favor. Eu acho que o pulo do gato desse conteúdo aqui é justamente esse, de falar que as ferramentas estão aqui para ajudar a gente. Tudo que a gente faz que é recorrente, que é monótono, que é automático, então toda vez eu abro o programa, eu faço um e-mail e mando para minha lista e copio e colo do Excel e tal, que aliás é uma ferramenta que você poderia usar, copiar e colar os e-mails lá, mas isso pode cair em spam, enfim, tem uma série de questões relacionadas a isso. Posso falar sobre isso quando a gente falar sobre... quando a gente entrar mais em e-mail marketing, eu posso entrar dentro da ferramenta e te mostrar um monte de coisa, mas de uma maneira geral, é melhor você usar a ferramenta porque ela vai te poupar tempo. E a gente aqui, eu, empreendedor, sabe que tempo é o tempo que o nosso tempo tem que ser usado para consulta.
porque é ali que a gente vai fazer o nosso ganha-pão, é ali que a gente vai fazer o dinheiro retornar pra gente, tá? Então a gente falou redes sociais, site, WhatsApp e e-mail marketing. Agora a gente vai para o Canva, que talvez você estivesse esperando que eu fosse falar sobre ele como primeiro. Por que eu deixei o Canva para o final? Para o final, né? Para o meio. Porque muita gente tem medo do Canva, muita gente não tem habilidade, olhar de design, e isso é realmente uma habilidade que a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, ir a museus é fundamental para você aprender sobre design, sabe? Para você ter uma visão estética mais apurada, e isso leva tempo. Nem todo mundo tem isso, e tudo certo, problema nenhum. Normalmente a gente tem outras habilidades. Todos nós temos habilidades. Mas o Canva, às vezes a pessoa fala, nossa, eu fico lá horas, eu levo anos fazendo um post e fica horroroso. Ou não engaja, ou não sei o quê. Então, eu coloquei ele aqui no meio justamente por isso. Assim, não se preocupa se tá todo mundo fazendo no Canva. Aliás, você vai ver que isso é uma falácia, isso não é verdade. Hoje em dia tem muita gente, por exemplo, falando do Instagram, que escreve, ou que faz o post, ou que pega uma foto e que coloca ali no próprio Stories, dá uma print da tela e joga ela como se fosse um post. Isso é bem comum. Tem gente que faz no bloco de notas, né? Tem gente que faz no papel, né? Então eu tenho um grande amigo meu que trabalha com constelação. Ele todo dia ele escreve num post-it de manhã, o post dele fotografa e bota lá. Então assim, não tem desculpa, né? E aí você vai escolher a tua linguagem. Leti, quero fazer Canva. Beleza, a gente vai ter uma aula de Canva mais na frente. E é uma ferramenta maravilhosa, tá? Assim, por mais que eu esteja deixando ela mais pro meio, ela é uma ferramenta muito boa, ela te ajuda a criar design, ela vai te ajudar, ela tem templates, então, e assim, de novo, eu só uso o Canva gratuito. Pode olhar todos os meus conteúdos, aliás, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, só eu faço isso, no sentido de não ter um designer, não ter uma designer, eu continuo tocando o meu negócio. Dentro da minha equipe eu tenho o meu marido, que é meu consultor financeiro, que na verdade, né, ele trabalha com consultoria financeira, então a gente bate muita bola, ele é meu sócio e eu sou sócia dele, então é muito mais uma relação, né, de casal. E eu tenho uma pessoa de tráfego agora, que é super recente. Então eu não tenho uma equipe por trás, isso é muito importante falar, porque tudo que eu estou ensinando aqui, e assim, gestor de tráfego a gente vai falar lá na frente, quando você estiver muito, muito bombando, né? Porque não é necessário nesse momento, não é fundamental. Claro, Leti, tenho grana aqui, quero investir, beleza, vai lá, vai fundo, né? Melhor momento é agora. Mas a minha ideia aqui com a Arcana Lab é justamente trazer a minha experiência com base no que eu faço, com base no que eu fiz e com base no que eu comprovei que deu certo e que dá certo, sem muito esforço, sem muito dinheiro por trás, né? Sem investimento quase nenhum, para que você tenha o teu negócio também da maneira correta. Lá na frente, conforme a gente for avançando na plataforma, é claro que eu vou trazer um monte de ferramenta paga que pode ser legal para você ter, mas agora não é a hora, tá? Então, voltando ao Canva, Canva é legal, Canva tem templates que você pode usar para já aproveitar. Canva te permite fazer uma série de designs dentro dos formatos corretos, que é outra coisa que a gente pode falar lá na frente. O formato quadradinho do Instagram, o formato mais vertical, os Reels, os Stories, aí eu quero fazer no LinkedIn, eu quero fazer uma texteira para o meu Facebook para ficar bonitinho, eu quero botar uma foto minha com um texto. Tudo isso você pode fazer no Canva, tá? Só cuida de novo para não ficar refém da plataforma e ficar ali o dia inteiro numa arte e falar, cara, tô perdendo tempo, devia ter feito de outra maneira. Então, essa aula, inclusive, é para você analisar até onde você consegue ir nesse momento e tudo bem você não conseguir ir no Canva agora, tá? Agora, se você conseguir, se você for bom, se você curtir, o Canva é maravilhoso, ele permite uma série de coisas, né? Ele permite que você faça vídeo, ele permite que você coloque áudio, ele tem as fotos que estão lá, são de direito autoral livre, né? São domínio público, então você pode fazer tudo aquilo, claro, exceto as que você tem que pagar, né? Você pode usar tudo aquilo ali sem medo de ser bloqueado, as músicas que você coloca ali, tudo isso tá permitido. Apesar de que, te confesso que eu já tive questões com o TikTok, colocando uma música que estava no Canva, então o ideal é você pegar as músicas, quando você colocar coisa com música, você pegar as músicas da própria plataforma que você está usando, tá? Todas gratuitas também. Daí a gente vai para o Pixabay, então eu falei um pouquinho agora de imagem, né, que o Canva tem imagens gratuitas, inclusive vídeos, né? Leti, não gosto de aparecer, não quero aparecer, então eu queria fazer vídeos mais artísticos, enfim. O próprio Canva, se você vai lá e bota tarô, ele tem imagenzinhas, figurinhas de tarô super legais, ele tem vídeos de tarô e ele tem fotos de tarô. Então você pode pegar um vídeo de tarô, baixar ele e colocar nos teus stories com uma legenda, então você não está aparecendo e você está usando ele ali como uma ferramenta de vídeo que engaja no Instagram e patati patatá, sem gastar nada, sem aparecer e fazendo com que o teu negócio continue rodando.
Já o Pixabay, ele é uma ferramenta, né? Ele é um site que permite que você baixe imagens, vídeos e sons, e ilustrações e vetores gratuitos, né? Óbvio que tem os pagos também, mas... Então assim, eu tô precisando de uma foto de uma mulher segurando uma carta. E aí, das duas, uma. Você vai pegar a tua máquina fotográfica, o teu celular e vai fazer você mesma fotografando. Você vai chamar aquela tua amiga top modelo que ama tirar foto e fala assim, eu preciso de um book. Eu preciso de uma mão fazendo fotos com carta. Eu preciso fazer um monte de foto de mão com carta. Chama essa amiga e fala assim, amiga, vem aqui em casa hoje que a gente vai fazer, vou comprar um vinho pra gente, a gente vai conversar, mas antes eu preciso de 40 minutos seus para fazer umas fotos aqui que eu vou usar nas minhas redes sociais. E aí, lindo, olha que legal, você vai ter um banco de imagens só seu, exclusivo, com uma amiga modelo top, né, ou que curte isso, ou com um amigo, enfim, para poder trabalhar o teu negócio. Mas se você não tem essa amiga modelo, se você não quer fazer fotos, se você não quer ter trabalho, inclusive, porque isso dá trabalho, aliás, adorei essa ideia que eu dei, nunca tinha pensado nisso. Você pode usar o Pixabay. Então, o Pixabay tá aí com o link. Ele também é uma ferramenta, existem inúmeras, existe um Unsplash, existem... Se você botar no Google imagens gratuitas, vão aparecer vários, mas eu gosto muito do Pixabay, eu uso ele há muitos anos também. E lá você tem, achei a foto que eu queria, né, de uma mulher segurando a boca, de uma mulher com leão, né, vamos lá, vamos pra carta da força. Que não é necessariamente a carta, eu queria uma foto de um leão legal, para fazer um texto bacana sobre isso. Você vai lá no Pixabay, bota lá leão. Se eu não me engano, dá para você mudar o idioma, dá sim. Então você bota leão em português e vão aparecer milhares de fotos de leão ali. Você vai olhar qual que você quer. Quando você clicar em cima dela, ele vai dizer qual o tamanho da foto que você quer. Para Instagram, para Facebook, para redes sociais, para site, pega o tamanho mais baixo, né? Quando você for fazer grandes impressões, aí sim. Aliás, isso me lembra até uma outra ferramenta que eu posso colocar aqui. E um outro vídeo que a gente pode fazer de papelaria. Deixa eu anotar isso aqui para eu não esquecer. Você pode baixar essa foto lá. Óbvio, se você for fazer grandes impressões, você tem que ter uma foto com uma maior resolução, mas se não, pega a menor resolução, baixa no seu computador e aí você pode ou levá-la para o Canva, você também pode levar uma foto para o Canva, ou você pode simplesmente colocar onde você quiser aquela foto ali, porque ela está com direito livre, ela tá em domínio público, tá? Então o Pixabay é bem legal para imagens, né? Eu não quero botar nenhuma foto minha no Instagram, no Facebook, mas eu quero sempre ter uma foto de alguém segurando uma carta, de tarô e tal. Então você consegue ver no Pixabay, você consegue ver no Canva também. Cuida, porque muita gente vai lá no YouTube, no Google e bota mulher tarô e pega qualquer foto e aquilo ali tem direitos autorais envolvidos, tem créditos envolvidos, então veja sempre que elas estão permitidas de uso para você não correr o risco, inclusive, de ser bloqueado fazendo um anúncio, né, quando você fizer anúncio, enfim, ou alguém vir te processar porque você está usando uma imagem que você não pode. Aliás, fundamental, importante, muito, muito, muito importante, não use o conteúdo de outras pessoas. Eu já recebi uma mensagem por WhatsApp de uma pessoa que queria marcar uma consulta comigo, taróloga também, e quando eu entrei no WhatsApp Business dela, tinha uma imagem de um post que eu fiz, que ela foi lá, deu print, copiou, recortou e estava usando. Não seja essa pessoa, não faça isso. E se você for compartilhar alguma coisa de alguém, se você for se inspirar no post de alguém, você coloca o créditozinho da pessoa ali e a gente vai estar criando uma comunidade muito mais saudável, muito mais nesse senso de comunidade, de tribo, de coletivo, de gente que quer crescer junto, tá? Então não pega o post da amiguinha, troca lá a cor, a fonte, não sei o que, e bota igualzinho, porque isso não é legal, porque ela vai ver, a gente vê, a gente acaba descobrindo um dia, o próprio algoritmo manda pra gente essa informação, tá? Então não seja essa pessoa. Inspire-se no outro, mas não copie, não plagie. Se for muito parecido, você pode inclusive escrever para a pessoa e fulano, olha, eu vi seu post, amei o seu post, muito legal o teu conteúdo, tô te seguindo. Posso fazer um post parecido? Você me autoriza? Lindo. Olha como você vai criar esse ambiente que a gente quer ter na vida, né? Na internet também. Próxima ferramenta, o Anchor. Não gosto de fazer vídeo, não gosto de aparecer, não gosto de escrever, gosto de falar, gosto de fazer áudio, a sua rainha do podcast do WhatsApp, eu gosto de falar sobre o que eu tô aprendendo, mas eu não quero aparecer. Aí você tem várias soluções, né? A primeira você pode fazer até um canal no YouTube, no Instagram, onde tem o teu áudio com imagens por cima, que poderia ser do Pixabay, que poderia ser do Canva, mas você também pode criar um podcast. Então, isso é uma outra plataforma, uma outra ferramenta que você pode ter que vai criar autoridade para você, que vai se relacionar com o seu cliente, com a sua cliente, enfim, e que vai te trazer novos consulentes, né? Que é o que a gente quer aqui. Como que eu faço isso? Ai meu Deus, aí eu já vi que tem um monte de gente que tem um estúdio, que tem um microfone, que tem isso, que tem aquilo. Eu tenho esse microfone de lapela,
Eu tenho outro microfone que eu confesso que eu nunca usei, que é esse aqui, da Rode, que é inclusive uma super marca. Aliás, eu acho que isso é um outro vídeo que a gente pode fazer de equipamento. E eu tenho um outro, deixa eu ver aqui, vou mostrar pra vocês, que eu também não uso, já usei no início, que é esse que o pessoal bota, né, na frente aqui pra falar, nossa, que chique, que famosa essa pessoa. É a Hyper, né, que ele fica aqui no tripé, ele tá sem o cabo, então ele fica aqui quando eu boto, né, e olha só, já dá um impacto diferente na imagem, né, tipo, nossa, essa menina tem, não, é só um microfone que eu botei na minha frente aqui, tá, então cuida com o que a gente vê na internet, porque é só um microfone que, se você tem dinheiro para investir, você pode ir lá na Amazon, enfim, no Mercado Livre e buscar um microfone legal, ver reviews. Se você quiser, mas se você não quiser, eu usei por muitos anos. Pera, deixa eu cuidar aqui para não tremer a nossa gravação aqui. Isso aqui, eu usei por muitos anos isso aqui. Que, aliás, olha a minha dica aqui, ó, para quem perde fio em casa com o marido, ó, o meu é o vermelhinho, com esmalte, tá? Então, se ele tá com o vermelhinho é porque ele roubou meu fone. Então eu usava isso aqui. Você pode tanto usar ele aqui assim, né? Então eu só tô com um e o microfone tá exatamente aqui na direção da minha boca. Olha que legal, ele tá no mesmo nível desse aqui. Ou você pode botar ele por dentro da roupa, fazer aqui uma malandragenzinha aqui, ó. Um clipezinho branco bem pequenininho que você pode ter e você deixa ele aqui. Não sei, tem que cuidar pra ver se não vai dar microfone. Ah, não, ele tá desligado, tá tranquilo. Então, você deixa ele aqui e eu tô aqui falando, olha que legal. Nossa, aí a pessoa você ainda vai receber mensagem dizendo assim, Leti, que legal seu microfone branco. Poxa, me diz onde você comprou. E você fala assim, não, amiga, veio com o meu celular, veio com o meu telefone, veio com o meu computador, enfim, tá? Então, isso aqui funciona pra começar. Nada te impede de começar. Mas por que eu tô falando isso? Anchor. A próxima ferramenta que a gente vai falar. Gosta de fazer podcast? Mas só vê na internet um monte de gente numa estrutura, né, montada, estúdio e tal. Não sei se você sabe, mas eu tô num Airbnb, então eu tô aqui num lugar que não é meu, numa casa que não é minha. Mas o Anchor é uma plataforma que você vai se cadastrar gratuitamente e vai gravar lá o teu podcast. Então, você tem várias maneiras de gravar o teu podcast. Lá mesmo dentro da plataforma, aperta o REC lá e começa a falar. Ou você pode pegar esse amiguinho aqui, né, vai lá no gravador de áudios e fala, e depois joga pro computador, ou aqui mesmo você consegue o aplicativo do Anchor, ou ainda no computador. Então, aqui eu estou usando o QuickTime Player e eu estou usando o vídeo, né? Então, eu estou gravando eu mesma pela câmera do computador. E olha que legal, né? Muita gente fala, ai, eu preciso de uma câmera. Não, eu estou usando a câmera do meu computador, tá? Estou perto de uma janela, né? Dá para ver até que esse lado aqui do meu rosto está um pouco mais sombreado que esse aqui. Não entra na noia da internet, ok? Mas, enfim, posso gravar aqui, né? Com o próprio QuickTime, só gravando o áudio e vou falar. Olá, hoje eu vim aqui falar por que você tem que fazer uma consulta de tarô ainda esse mês. E aí você começa. Tarô vai te ajudar isso, como é que funciona a tua consulta, enfim, você pode falar do que você quiser. Do que você quiser. Você pode contar uma experiência que você teve com tarô. Você pode contar uma transformação de um cliente, de uma cliente que você recebeu, né? Claro, sem divulgar quem é essa pessoa, né? Você pode falar sobre os tarôs que você gosta, né? Como é que você estuda tarô, o que você aprendeu com tarô, o que aconteceu na sua vida a partir do momento em que você começou a fazer consultas, como acontecem suas consultas, enfim, existem inúmeros temas que você pode fazer. Que olha que legal, pode ser o mesmo tema que você vai fazer um vídeo no YouTube, pode ser o mesmo tema que vai ser um post no Instagram, um carrossel no Instagram. E aí a gente começa a falar de um outro tema que eu vou anotar aqui pra gente falar, que é linha editorial. Sobre o que eu falo, qual é o público que eu quero, qual é a linguagem que eu quero. Eu quero fazer humor, eu quero fazer meme, eu quero pegar a galera de 20 anos, eu quero pegar a galera de 50 anos, isso tudo vai mexer na tua linguagem. E isso vai mexer em todas as áreas. Então, o Anchor é muito legal se você quiser fazer um podcast. Você pode criar um podcast agora. Você vai terminar de ver o meu vídeo, você vai abrir uma conta no Anchor e hoje vai entrar no ar o teu primeiro podcast. Simples, fácil, gratuito. Ele mesmo distribui esse conteúdo. Então, quando você for lá no Spotify procurar meu nome, você vai ver que eu tenho um podcast lá que eu faço no Anchor. Aqui você vê, eu tenho boas-vindas e todos os áudios, né, que eu criei aqui. Pulo do gato. O primeiro deles. Hoje o Anchor também está compartilhando conteúdo em vídeo. Então, você criou um vídeo para o YouTube, cara, problema nenhum, você abrir uma conta no Anchor e subir o mesmo vídeo ali no Anchor, tá? Porque isso vai fazer com que o teu conteúdo vá se proliferando. Segundo pulo do gato, fez um vídeo no YouTube, o vídeo ficou maravilhoso, você quer só compartilhar o áudio no Anchor. Então você vai extrair o áudio desse vídeo e vai compartilhar como um podcast. Então o que eu faço que você provavelmente já deve ter reparado? Quando eu começo a gravar um conteúdo que você vê no Instagram, no YouTube, eu falo assim, olá, seja bem-vindo ao meu conteúdo, parará, hoje eu vou falar sobre isso.
Aliás, eu vou mostrar algumas cartas aqui. Então, se você estiver me escutando, eu falo isso no vídeo. Então, a pessoa que está me vendo, ela está me vendo. Mas a pessoa que não está me vendo, ela já sabe que ela pode ir lá no Spotify, em outras plataformas de áudio. E se ela quiser ver o que eu estou compartilhando, ela pode ir para o YouTube. Tá? Então, isso é uma maneira de você aproveitar conteúdo. E ninguém faz isso. Pouquíssimas pessoas fazem isso hoje com tarô. Então, assim, eu criei um conteúdo denso, grande, um vídeo grande no YouTube. Eu reparto ele em pedacinhos para colocar no Instagram, por exemplo, para colocar no TikTok, e eu pego esse áudio e coloco no Anchor. E aí a gente vai vendo que não é tão trabalhoso assim quanto a gente imagina. Claro, a gente tem que ter bastante organização, que é outro tema que eu posso trazer, para que a coisa dê certo, para que a coisa funcione. Mas eu não estou fazendo um vídeo para o YouTube, um vídeo para o Instagram, um não sei o que para o Canva, um não sei o que para não sei o que. Eu estou fazendo uma única coisa e estou aproveitando esse conteúdo de inúmeras formas. E isso é a linha editorial, a maneira como eu quero conduzir a minha linguagem do meu negócio. Remove BG. Esse aqui eu acho até que eu trouxe muito cedo, mas enfim. Trouxe aqui, acho que os 2 próximos eu trouxe ainda tá cedo, mas eu acho legal você ter. Remove.bg, ele remove o fundo, né, da tua imagem. Então você tirou uma foto da tua amiga com a carta e você quer fazer um fundo diferente, ou você quer botar ela toda num fundo preto para você escrever coisas aqui atrás. Então o remove.bg é um site que você sobe a foto e ele tira o fundo, tá? Então, eu quero só botar a mão com uma carta aqui assim, né? Então o remove.bg ele vai recortar por aqui e vai tirar esse fundo para você poder criar design com isso. E aí você pode subir para o Canva e fazer uma série de coisas. É uma ferramenta legal, eu acho que é legal quando a gente quer escrever coisas nas imagens, quando a gente quer fazer algo mais elaborado, quando a gente quer juntar, né? Então, eu quero botar uma foto minha num lugar, fazer uma montagem, enfim, por isso que eu acho que é um pouco avançado ainda, mas eu acho legal colocar aqui. Tem uma informação que talvez seja legal, não sei se vocês já viram, mas lá em cima no Instagram, né, onde tem os stories, tem a nossa carinha. Eu nem uso essa técnica, mas eu já vi e eu acho bem interessante. Então, por exemplo, aqui em cima, deixa eu ver se dá pra ver. Tem essas, aqui tem eu, esse é o perfil da Letícia, aí tem mais um outro, tem mais uma pessoinha aqui. Olha esse menino aqui, ó. Ele tá com um fundo roxo. Deixa eu ver se eu acho outro, assim, outra pessoa que fez a mesma coisa. Aqui, ó, o Ladeira fez aqui um fundo mais azulado. Aqui, ó, essas duas aqui, a Georgia e essa menina aqui, é que não dá muito pra ver a cor, mas elas têm um fundo clarinho. Então, como é que elas fizeram isso? Elas recortaram a foto delas e colocaram um fundo de uma outra cor atrás. E por que isso é legal? Porque muita gente hoje sabe que a gente está concorrendo com muita gente, né? Sobretudo no Instagram. Então, você colocar uma cor mais forte, eu não acho nem. Eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui que tem uma cor forte. Aqui, ó, Leitor Tarot. Adoro ele também. Daqui do lado. Ele botou um fundo verde, tá vendo? Aqui o Tarot Exet também tem um fundo roxinho. Então fica mais fácil da gente poder ver o conteúdo, a pessoa, né? Que o fundo dela chama atenção pra gente. Então esse Remove BG é mais para isso. Isso é uma dicasinha dentro dessas ferramentas que eu estou oferecendo. Daí a gente vai para qprompter.com ou BigVoo. Isso é o teleprompter. Sabe aquela coisa que você chega no jornal, você vê o Jornal Nacional e você fala assim, nossa, William Bonner, ele fala tão bem, né? Ele tem todo o texto ali didático, ele sabe tudo que ele vai falar e tal. Não, mentira, ele tem um teleprompter na frente dele e o texto está rodando ali. Né? Então, isso é muito legal quando você está começando e você tem muita dificuldade de fazer vídeo. Então, você quer fazer um vídeo, você tem um conteúdo preciso para falar. Oi, pessoal, meu nome é Fulano, eu queria convidar vocês a seguirem meu perfil no Instagram. Então, clica aqui, tararará e pararará. E aí você tenta uma vez e dá errado. Aí você tenta uma segunda vez e dá errado. Você tenta uma terceira vez e dá errado. O qprompter.com e o BigVoo é aplicativo para o celular, eles são um teleprompter gratuito, de novo, né? O BigVoo ele fica com uma marquinha no cantinho, mas você pode cropar, você pode cortar no próprio celular, onde você bota o texto. E aí, o que é legal? Quando você vê a imagem, deixa eu ver se esse é o que eu consigo mostrar para vocês também. Peraí. Quando você bota o texto para rodar, ele abre a imagem, né? Então você está se vendo, você está se filmando. Então aqui, ó, Dia do Astrólogo, eu fiz um texto. Nossa, é difícil demais de mostrar para vocês aqui, né? Cadê? Porque eu acho que eu tô com. Deixa eu ver. Olha como a pessoa é esperta. Não, nem tanto. Poxa. Dia do Astrólogo, aqui tem o texto, tá vendo? E aí aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui live para vocês. Olha que legal como é que ele aparece. Que na verdade, olha, tô eu ali. Então, quando eu aperto play,
ele vai começar a subir esse texto. E olha que legal, ele está no topo, né? Por que ele está no topo? Porque a minha câmera está aqui. Então, ele tira aquela coisa, porque, por exemplo, olha uma coisa engraçada. Eu poderia ficar aqui olhando para mim, né, na tela. Isso, aliás, é uma super dica que eu tô dando para vocês. E se eu tô olhando para a tela, eu tô olhando para baixo, né? Eu não tô olhando para você. Eu não tô olhando nos teus olhos, né, que eu não tô vendo os teus olhos. Eu tô olhando aqui para mim, para ver se eu tô bonita, se o cabelo tá bom, se o cordão, se o microfone e tal. Então, eu tenho que olhar para um lugar que tem um botãozinho verde aqui, no meu desktop, no meu monitor, né, que é ali que tá a minha câmera. Então, quando eu tô olhando para aquele lugar aqui em cima, aqui eu tô olhando nos teus olhos, entendeu? Então muita gente faz vídeo olhando para baixo, porque tá olhando para si mesma. Quando você usa o teleprompter, o segredo do teleprompter é justamente esse. Ele tá colocando o texto muito perto da câmera. Então você tá naturalmente seguindo o texto, você não vai errar, você pode botar a velocidade do texto, enfim. E você tá olhando para a câmera, você tá fazendo essa relação com a pessoa que está do outro lado muito mais fluida. Então, o QPrompter.com é gratuito e é para o computador. Então, é uma tela preta que fica ali. Então, eu estou falando enquanto eu estou lendo. Quando você tem textos mais elaborados, dados históricos, informações de preço, enfim, que você quer passar, vale a pena você fazer. Pode colocar textão, textinho. E o BigVoo é o que funciona para o celular, que eu uso também. E por último, para a gente fechar, que esse vídeo já está aqui chegando a 1 hora, um lugar para vocês anotarem coisas, né? Porque a gente vai ter um caderno, a gente vai ter um grimório, a gente vai ter enfim, informação em todo lugar. Então, como que eu organizo toda a minha informação? Eu trouxe 3 ferramentas, aliás, poderia trazer até 4. Deixa eu botar aqui para eu não esquecer de botar lá no rodapé. Que vão ser legais para você organizar as coisas. Quem organiza o conteúdo é rei, tá? A organização é a grande chave aqui. Então, quando eu te falei, fiz um vídeo, toda segunda eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo eu vou subir no YouTube, logo depois eu vou subir no Anchor, logo depois eu vou extrair pedacinhos, eu vou subir semanal, já vou publicar, programar, não sei o quê. Você já organizou a tua vida, você já tem uma rotina aí, né? Num período que você não está consultando, claro que a nossa ideia aqui é consultar. E aí, quando você tem informação num lugar fácil, num lugar rápido de você achar, é muito melhor, né? Sabe aquela coisa do tipo, não sei que senha eu botei aqui, eu não sei como é que eu faço para entrar naquela ferramenta. Cadê aquela ferramenta que a Letícia me passou? Aí vou ter que entrar lá na plataforma. Então, eu trouxe 4 ferramentas aqui que vão te ajudar na organização. A primeira delas é o Trello, online, gratuita, que é uma espécie de quadro Sabe assim, eu poderia ter um monte de post-it aqui atrás, mas eu tenho um monte de post-it no Trello. Então, eu pego o post-it, eu posso passar de um lugar para o outro. Então, eu posso fazer um post-it de ferramenta, né, uma coluna de post-it de ferramentas, uma coluna de post-it de vídeos que eu ainda quero gravar, uma coluna de post-its de tarefas que eu preciso fazer essa semana, uma coluna de post-its de ideias para minha newsletter. E aí, toda vez que eu estiver fazendo uma newsletter, eu vou lá no Trello para achar essa informação. O mesmo acontece no Notes. O Notes é apenas um concorrente do Trello também, mesma dinâmica, mas o Notes ele traz ainda uma questão de você poder formar equipe, o Trello também, mas assim, eu acho o Trello mais visual, o Notes é mais estratégico, né? Se você está montando uma estratégia para o teu negócio, pode ser uma ferramenta legal. O Evernote, que é um caderno de notas, né? Eu tenho ele aqui no meu computador e também no celular, e aí são as anotações mais tipo domínio, quando eu expiro meu domínio, onde que eu tenho registro, enfim, todas essas informações do negócio eu deixo no Evernote. E o Asana, que é mais para as tarefas do dia a dia. Então, o Asana é um lugar onde eu sei tudo que eu tenho que fazer todos os dias. E ali você pode colocar tarefas recorrentes. Então, toda segunda eu tenho que fazer newsletter. Aí, hoje eu fiz a newsletter, eu dou check, né? E ele some do meu dia e ele aparece na segunda que vem. Então, é uma ferramenta de organização também que eu acho que é fundamental. Não é bem de marketing, né? Apesar da gente ter começado falando muito de marketing, mas ela organiza o seu marketing de uma maneira geral. Então, assim, essa aula foi 10 ferramentas, né? 10 temáticas de ferramentas, mas é uma aula que eu adoraria ter recebido quando eu comecei, então eu espero que a tua cabeça esteja aí fervilhando, fervendo, louca, para conhecer essas ferramentas. Cuida para você não ficar o paranoico, a paranoica querendo ter todas. Não é esse o objetivo. Veja quais você precisa agora e tenha elas anotadas em algum lugar, mas é uma maneira de você começar a deslanchar o teu grande negócio aí e viver com o tarô, empreendendo do teu jeito, à tua maneira e com muito sucesso, que é o que eu quero aqui nessa comunidade. Então, se você curtiu, se te deu um insight, se você tem outras ferramentas para propor também que você acha que eu poderia anexar, que a gente pode criar um novo vídeo mais para frente, bota aqui nos comentários para a gente começar a criar essa rede aqui e a gente se vê num próximo vídeo, num próximo conteúdo. Até lá. Tchau, tchau.